Não, mas muito bom. Vocês perceberam, né? Não é casado, menina, solteiro. Então já deixa aí nos comentários sobre partes importantes dessa Tinder ao migração. vivo. Exatamente. O Instagram é o novo Tinder, agora o podcast pode ser o novo Tinder. Mas indo pra parte importante, você falou que você começou como biólogo, eu achei isso sensacional. Depois você foi pra marketing e agora você tá no mercado de Web3, né? Eu, pelo menos daqui, eu vejo que teve várias migrações de carreira na sua jornada, né? Teve a parte de trabalhar em empresas tradicionais, teve a parte de empreender, que já um outro tipo de mentalidade. Sim. Depois teve a parte de fazer criação de conteúdos, agora com podcast, e sendo head de uma empresa grande, enquanto você ainda continua empreendendo, dando aulas, fazendo palestras e tudo mais, né? Acho que é uma jornada muito interessante. Eu queria entender com você sobre o que cada uma dessas migrações de carreira que você fez conseguiu agregar para o próximo passo que você deu. Tá. Acho que a mais interessante de falar é a migração da biologia para o marketing. E isso eu acho que é um dos segredos para quem quer migrar de carreira. Por quê? Muita gente na minha posição, saindo de uma carreira de biológicas e indo para uma carreira de humanas, ia ficar com vergonha de contar. Eu fiz, sei lá, faculdade de engenharia e agora trabalho com marketing. E o que eu vi na época é que tudo tem a ver como você vende. Então, até essa ideia assim, sei lá, se eu chegasse para você e falasse assim, você quer água? Aí você vai falar, mas o que é isso? É só água. Você vai falar, não. Eu falo, cara, isso aqui é água, você tem muito que se hidratar, porque as pessoas que se hidratam mais do que as outras são mais saudáveis, produzem mais, você vai falar, agora eu quero água. Então a minha ideia era, quando eu saí de biologia, eu estudava comportamento humano. E eu fiz essa migração para o marketing, que essencialmente é lidar com o comportamento humano. Então eu vendia a ideia para as pessoas de que eu olhava a comunicação e marketing de um jeito diferente de alguém que tinha estudado publicidade, né? Igual o próprio marketing ou comunicação. Então eu agregava uma coisa diferente. E eu vejo que o mundo é cada vez mais multidisciplinar. Então você consegue, principalmente quem vem de outras áreas, consegue agregar conhecimentos novos para a área que você veio. Então, sim, foi fundamental para mim. Eu acho que quem eu sou como profissional de marketing hoje está extremamente ligado ao que eu estudava de comportamento em biologia, né? Quando eu migrei de profissional de marketing para dono de empresa, é uma das coisas que também é interessante aprender, porque eu vejo todo mundo querendo ser empreendedor, né? Eu sou bom, eu sei cortar cabelo, então eu quero virar dono de um salão. A última coisa que você vai fazer como dono é cortar cabelo. Então, eu vejo muita gente querendo fazer essa transição para empreendedor e as pessoas não veem que empreender é gerenciar quem faz. Então, eu me via muito mais tempo pagando conta, cuidando de financeiro, cuidando de RH, cuidando de gerir o time, de manter o time empolgado, do que necessariamente fazer o que eu era melhor, que era fazer planejamento de marketing. E eu só voltei a conseguir fazer isso quando eu arrumei um sócio que foi administrar a empresa que eu fundei. Então, até a gente fala que para quem empreende, você sempre tem que ter 3 perfis na sua empresa, né? Você tem que ter um técnico, quem sabe fazer o serviço, um marqueteiro vendedor e um administrador. E de preferência os 3 separados, porque um cobre o outro. Então, a minha transição de marqueteiro para empreendedor me ensinou isso. Vim para Web3 tá me ensinando a jogar fora boa parte do que eu conhecia como marketing e reaprender a lógica de marketing. Então, no marketing tradicional, é muito sobre eu te convencer a comprar um produto que eu tenho. Na Web3, é muito sobre construir comunidade e envolver as pessoas no processo de construção. Então, enquanto no marketing tradicional eu trazia um produto, muitas vezes semi-pronto ou pronto, e botava ele no mercado e trazia os clientes para interagir com o meu produto, o que eu mais estou aprendendo no mercado de Web3 é que você envolve a sua comunidade antes de ter um produto. Então, quando você vê assim, a coleção de NFT tal, o cara colocou a coleção de NFT no ar, em 4 horas vendeu todos os NFTs e o cara ficou milionário. Você só esquece que ele passou 1 ano, 2 anos construindo uma comunidade, perguntando que tipo de NFT que as pessoas queriam. Muitas vezes as pessoas ajudaram na criação da arte, se envolveram. E aí, óbvio, aquilo lá culminou com a venda de um NFT. E a gente vê isso até em desenvolvimento de software. Então, na Niftify, que é onde eu sou head de marketing e estratégia hoje, o primeiro software foi colocado no mercado tirado da ideia do fundador da empresa.
os novos softwares, os novos produtos que estão vindo, estão sendo colocados para ser discutido no Discord, envolvendo o público e perguntando muito o que vocês querem desse produto. E aí a gente consegue criar uma coisa muito mais assertiva e muito mais em cima do que o público quer. Mas mais interessante do que isso é a sua comunidade se sente parte. Então, ao invés, eu vou usar um exemplo de religião, né? Ao invés de você ir numa igreja sentar para rezar, você colocou o tijolo da igreja. Então, aquela igreja na qual você está sentado rezando, ou você está sentado ali com a sua comunidade, você levantou a parede daquela igreja. Então, o seu envolvimento com aquela comunidade é completamente outro. Esse foi é o que mais eu estou aprendendo nessa transição. Mas eu acho que o resumo de tudo seria isso. Você ter profissionais que migram de carreira e migram de mercados, quem faz essa transição nunca pode achar que isso é uma coisa ruim. É sempre algo bom, porque você está trazendo conhecimentos de uma área para outra e venda isso como algo bom, porque você está agregando para o mercado novo que você está entrando. Nossa, sensacional, assim. Se eu pudesse, já teria... Comprava meu livro. Exatamente, eu quero comprar essa água. Essa foi a inspiração. Então, nossa, muito legal. E você falou sobre além de falar das transições, né, você tocou num ponto bem importante, que é sobre essa questão de agregar nesses próximos passos, né? E aí eu fico pensando, pelo menos quando eu entrei em Web3, eu achei que era uma área muito técnica, que só tinha vagas para devs. Eu não tive esse clique muito rápido de que, não, é uma empresa, tem várias áreas e tudo mais. Então, assim, a gente fala muito sobre esse termo Web3, a gente fala sobre cripto, a gente fala sobre coisas tecnológicas, né? E acho que as pessoas em casa, elas também talvez tenham essa sensação de que é uma área só para quem é técnico. Então, você está trazendo uma visão de que você cresceu nessa área, claro que você já tinha um histórico disso, né? Mas você cresceu nessa área mesmo sem ser uma pessoa técnica. Sim. E eu vim parar nessa área sem ser uma pessoa técnica, né? Bom, eu vou contar como que eu vim parar em Web3, então. Eu comecei a investir em cripto em 2020 e eu tinha muita dificuldade, porque tudo em cripto é muito difícil, exatamente porque é feito por dev. Dev faz coisas para devs. E aí eles fazem coisa quase que no código puro, né? Então tudo era muito difícil. Eu lembro que eu tenho um termo que a gente criou que chama CryptoNanny, que a gente usa muito no... O que foi? Desculpa. A produção tá aqui me chamando. A produção sempre chama a nossa atenção aqui, ainda mais no primeiro episódio. Não era pra dar uma bronca no Estevam, até agora tá tudo ok, não tem palavrões. Eu falei, eu já achei que tá falando muito alto. Mas assim, então, eu queria aprender a investir. E uma das coisas que eu aprendi como professor foi que a melhor forma de aprender é ensinando. Então, parece contra-intuitivo, mas se eu sei fazer qualquer coisa um nível acima de alguém, eu já posso ensinar. Então, o que eu fiz? Eu chamei um amigo que trabalhava, que já investia em cripto e falei, você topa gravar um vídeo comigo me ensinando a fazer meu primeiro investimento? Ele teve muito mais boa vontade para me ensinar, porque ele ia gravar um vídeo comigo. E aí ele topou e ele me ensinou. E aí a gente criou esse termo chamado CryptoNanny, né, minha babá de cripto, e toda vez que eu queria fazer alguma coisa, eu chamava ele para gravar um vídeo comigo. Então todas as minhas primeiras transações em cripto foi com o meu CryptoNanny me acompanhando, porque eu não tinha coragem de apertar o botão. Tipo, enviar o dinheiro para MetaMask, eu não tinha coragem, porque eu achava que eu ia mandar o dinheiro pro vácuo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu enxerguei, que era assim, as pessoas... Cripto é muito difícil, né? Então, eu comecei a gravar esses vídeos acabaram... Eu tinha um grupo de WhatsApp que a gente trocava mensagens um ajudando o outro. Eu falei, pô, se a gente virasse um canal? Virou o canal. O Vitor Sioff, que é um cara que hoje trabalha comigo, viu os vídeos do canal e me recomendou para os sócios da empresa. Falou, pô, vocês estão procurando alguém que entende de cripto e entende de marketing? Esse cara entende dos dois. E eu ainda entendia pouco. Aí eu falei, gente, vem cá, eu sei fazer marketing, eu sei investir em cripto. Eu não tenho os dois juntos. Eles falaram, Estevam, a gente tá há 6 meses procurando alguém que consiga saber das duas coisas só. Só isso que a gente quer. E aí eu aprendi o famoso, eu consertei o avião com o avião voando, né? Eu aprendi a trabalhar aí com marketing em cripto, fazendo a marketing em cripto. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que olhem para a Web3 como você olha para a Web2. Então, o Web2 precisa do desenvolvedor que faz o site.
ele precisa do designer que faz a tela do site, ele precisa do redator que escreve o texto do site, ele precisa do community manager que faz os posts nas redes sociais. Então você precisa de todo tipo de pessoas, porque a gente está construindo o mercado inteiro. A gente não está construindo software. Então você precisa de tudo isso e muito mais. Você precisa de gente de atendimento de cliente. Então, qualquer coisa que você faça hoje na sua vida em um outro mercado tem aplicação em Web3. Basta estudar Web3 e juntar. Eu sou um redator? Então, legal. Eu vou aprender Web3 e eu viro um redator de Web3. E o legal disso tem muito mais dinheiro em Web3 do que em outros mercados. Eu falo para vocês que um redator de Web3 ganha muito mais dinheiro do que todos os outros redatores que eu conheço.